padre não fala o seu voto, o padre não pede para voto. Por quê? Porque ele não pode fazer isso. Olá, senhoras e senhores, estamos aqui com mais um Achismos. A introdução tem que ser muito rápida, porque eu já quero bater o papo. Você que está me ouvindo integralmente no podcast ou aqui no YouTube, enfim, bem-vindos. Eu tô aqui hoje para bater um papo de bar. Eu sempre falo isso aqui porque eu tô te vendo pela primeira vez. Então, quando eu te vejo pela primeira vez, a minha ignorância me faz ter várias dúvidas. Isso. E aí eu vou soltar, por isso que o nome do programa é Achismo, que eu não tenho certeza de nada. Interessante. Eu não posso chegar a falar certezas. Eu acho, é verdade. Né? Eu tenho achismos. Porque aí o cara que está assistindo fala assim, nossa, o Maurício falou uma imbecilidade, mas em nenhum momento eu falei que é de fato alguma coisa. É mesmo. São ignorâncias que a gente, né, debate com alguém que tem mais noção do que eu, no caso... Ignorância não significa falta de cultura, não. Significa não conhecer. Não, eu não você conheço, tem né? ignorância em coisa, eu tenho ignorância claro, em outra, e ele tem... Ninguém sabe tudo. Aquilo que nós ignoramos, a gente não conhece, Exatamente. E eu tenho muita ignorância, preconceito, uma cacetada de coisa com padres. Sim, eu tenho aqui o Padre Juarez, que veio aqui. A primeira coisa que eu queria saber, é óbvio que a gente vai cair no caminho filosófico. Sim. Mas primeiro eu queria começar no caminho mais simplista, pra gente ir desconstruindo e a gente cair no filosófico. Isso mesmo. Sabe o que eu queria te perguntar? A primeira coisa é, por que padre? Por quê? Eu sei que essa resposta até talvez seja psicológica ou filosófica, mas por que você olhou e falou, cara, medicina não, padre? E olha, você já começou a responder uma coisa. Era medicina, sim. Era mesmo? Era. Eu fiz vestibular, passei para um vestibular de medicina e não entrei na faculdade. Foi a maior decepção da minha família. Até os 18 anos eu nunca tinha pensado em ser padre. Até os 18 anos eu sempre fui um cristão medíocre. Eu sou de uma cidade do interior de Minas, né? E uma cidade do interior... O que você faz no final de semana? Você vai à missa, porque geralmente você vai à missa, depois tem um cinema na praça e tal. Isso, eu sempre fui uma pessoa que fiz isso. Com pais católicos. Com pais católicos e tal. A gente, você ia na igreja toda semana? Ia porque é um programa do final de semana. Sim. Programa do final de semana. Então você era uma pessoa muito religiosa? Não era uma pessoa muito religiosa. Foi coroinha? Não fui coroinha. Participava de grupo de jovens? Não participava de grupo de jovens. Por isso que eu digo, eu era um cristão medíocre, mediano. Você era um cristão... Igual a... Todo mundo. E você, quando você era pequenininho, você queria ser padre? Não, de jeito nenhum, não queria ser padre. De jeito nenhum. Estudava num colégio, na minha cidade tinha 2 colégios. Um colégio era um colégio católico, outro colégio era um colégio presbiteriano, que é o fundador do Mackenzie aqui em São Paulo, Benjamin Honeycutt. Então, eram 2 colégios. Então, geralmente era assim, os católicos estudavam nos colégios católicos, os protestantes, né, presbiterianos estudavam. A minha cidade teve uma influência muito grande da missão presbiteriana, então, né, então o que acontecia? Eu estudava num colégio católico e lá no colégio tinha um padre que me chamava muito a atenção, não pelo fato de ser padre, mas me chamava a atenção pelo fato da disponibilidade, do sorriso, da acolhida. Eu falei, interessante, como esse homem tem tempo para as pessoas, como ele é bom. Se eu estiver falando muito, você fala. Aí, de repente, mas eu já tinha tudo na minha vida planejado direitinho. Ia terminar o 2º grau e ia fazer o vestibular. Fiz o vestibular numa cidade lá perto da minha cidade, que chama Barbacena. Fiz o vestibular para medicina em Barbacena, passei e tal. Cheguei para o meu pai, foi no momento desses 18 anos, eu estava com aquela coisa pensando assim, eu queria fazer algo mais pelas pessoas e tal. Foi quando eu pensei em ser padre, nem sabia como sair. Mas você do nada foi. Olha, eu vou te falar uma coisa, a coisa mais maluca do mundo, porque isso, minha cabeça mudou completamente. Aconteceu algum trauma? Não. Todo mundo acha que é isso, né? Isso são os grandes preconceitos, né? Aconteceu alguma coisa? Não. Minha vida... Igual eu decidi ser publicitário. Então... O outro decidiu ser não sei o que, decidiu ser padre. E eu vou te falar uma coisa, a minha vida... Eu não tenho história triste de vida, não tem nada disso. Minha vida era uma vida muito boa, na verdade. Olha, meu pai era uma pessoa, meu pai sempre foi um homem, ele era prefeito da cidade, imagina, uma liderança política na cidade. Prefeito? Ele era prefeito da cidade, liderança política. E além Qual cidade, desculpa? Lavras, em Minas Gerais, uma cidade universitária. Pai era prefeito de Lavras, uma cidade universitária. Então, quer dizer, você tinha então acesso, de certa forma, ao poder no sentido de... era conhecido. Talvez isso foi a coisa mais difícil, porque quando eu falei que ia ser padre, né, primeira pessoa a ser contra foi meu pai, e a segunda foi minha mãe.
Os dois foram contra. Ele falou, meu pai falou, eu não criei filho para ser padre. Caramba, é tipo atriz pornô, velho. Sim, eu não quero. Eu falei, não queria. E o meu pai... Vira maconheiro, mas padre não. E ele me falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, você nunca vai ser completamente homem. Eu acho que na visão dele, o fato de não casar, o fato de não ter filhos, mulheres, aquela coisa, não ia me fazer completamente muito conservadores? homem. Ele era muito... O meu pai era um homem conservador, mas era um homem muito peremptório no que falava. Mas minha mãe era mais conservadora, não. Minha mãe não era muito de religião e tal, mas ela não queria que eu saísse de casa, que eu fosse... Ela queria ter neto. Ela queria... E depois o seguinte, eu ia estudar medicina. Você quer decepção maior por você? O seu filho faz um vestibular e aí ele vai fala, eu não quero fazer mais isso porque eu quero ser... Né? Comediante. Comediante. Pelo amor de Deus, comediante. Pô, comediante. Não, mas foi isso mesmo. É que eu tive apoio, mas assim, é que eu acho que é uma coisa... Eu acho que a gente está falando muito de conservadorismo. Porque se você parar para pensar, o padre, que todo mundo acha que é muito conservador, ele é muito rock and roll na questão de ir contra aquilo que ninguém... Isso é uma coisa... Todo mundo... Isso é verdade. Olha que interessante essa reflexão. Olha que interessante. Porque todo mundo, geralmente você tem uma família, mas você organiza. Vai ser advogado, vai ser médico, aquela coisa toda. Isso é o tradicional. E de repente, ele na minha família, assim, eu tenho um irmão que tem 2 advogados, o outro é agrônomo, um é agrônomo, 2 advogados. Tal. Meu pai brincava, depois ele falava... Depois que ele aceitou, ele falava às vezes com um tom mais ácido, ele falava assim, porque eu tenho 2 irmãos advogados, um que é agrônomo e eu que fiquei padre. E ele falava assim, meu pai é falecido, mas ele falava assim, quando as pessoas perguntavam, ele falava assim, eu tenho na minha família, tenho 2 ladrões, um bobo e um pedidor de esmola. Daí ele falava assim, ladrão é o advogado. Mas olha que interessante. Mas era uma coisa assim. A coisa é que a gente estava falando de tradição, porque assim... padre é tradicional, mas é a profissão menos tradicional. Menos tradicional, a gente estava falando aqui. Nós temos, você vê uma coisa, é uma minoria da minoria. Você tem o quê? No Brasil, 20 mil padres? Então é muito pouco. Vocês têm grupo de WhatsApp de padres? Nós temos. A gente se comunica. Na Arquidiocese nós temos grupo de WhatsApp, nós temos... Mas você fala com o padre de Campinas, o padre de... Não, tem um padre que falou, esse padre tá bombando no Instagram. Não, na verdade, eu detesto grupo de coisa. Eu tenho que estar nesses grupos de WhatsApp, porque às vezes a comunicação vem por ele. Mas às vezes não, acaba tendo amigos de outros dioceses e tal. Sim. Na verdade, há essa distribuição... da igreja, assim, você tem os padres que são padres de congregações religiosas, tem os padres que são das dioceses, né? Então tem as dioceses maiores, as dioceses menores. Sim. É muito bem organizado toda essa coisa da igreja. Meu pai não quis, minha mãe não quis. Eu lutei 3 anos com ele, com meu pai. Eu fui para o seminário sem a bênção deles, sem que eles me aceitassem. Você estava muito convicto. Então, e é uma coisa maluca. Você não teve dúvida? Igual eu tive com Não, eu não tive dúvida. Deixa eu te falar uma coisa. O pessoal pensa assim, você não passou por uma crise depois, quando você estava... Nunca. Eu acho que foi tão difícil conseguir, ou seja, convencer, porque foi uma coisa meio traumática. Eu fui, na noite que eu fui, aquilo na minha cabeça, na noite que eu fui, meu pai chorava como se eu estivesse indo para o pior lugar do mundo, pro inferno. Aí minha mãe foi... Onde eu errei? E eu fui para Santa Catarina, você imagina, eu estava em Minas, fui para Santa Catarina, mas olha, aí eu fui para um lugar longe, tal. A minha mãe, durante muito tempo, durante 3 anos, deixa eu te contar uma coisa, durante 3 anos eu no seminário, eu ligava para casa e tal, eu só ia em casa uma vez por ano, que era no Natal. Quando eu chegava no Natal, quando chegava assim no dezembro, eles não me perguntavam onde eu estava, não perguntavam, era como se não existisse aquele tempo lá. Aí conversava tudo normal, a gente sentava na mesa, mas aquilo não existia. Eu acho que era uma maneira de... Mas depois de 3 anos, eles convenceram... Cara, mas eu nunca imaginaria... Deixa eu te apresentar a Fátima, filha da Luiz. Mas o que eu acho mais interessante... Não, o que eu acho... Eu nunca vi esse lado humano dessa questão do preconceito em você ser padre. Porque na minha visão preconceituosa, eu imaginaria que talvez seja uma coisa para muitos pais do tipo de orgulho. Mas engraçado, eu via isso nos meus colegas de seminário. Lá no convento eu via. Os pais iam visitar. Então, estou te falando desses 3 anos. Os pais iam visitar, eles achavam lindo. Minha mãe era uma mulher que tinha uma personalidade muito forte.
E eu lembro que na cidade, imagina, na cidade pequena, todo mundo ficou sabendo que eu ia para o seminário e todo mundo ficou sabendo que meus pais não queriam. Eu lembro que minha mãe estava comigo num dia, num lugar, e aí chegou a dona Geni e falou assim para ela: ô, Maria Helena, que beleza, o Juarez vai para o seminário. A mãe falou: você acha bonito? Manda seu filho. Falou assim para ela. Era uma coisa. Então, aquilo para ela não... Você acha que os padres, em geral, têm esse problema? Tipo, os pais não aceitam? Não, é o contrário. Os pais gostam... Porque imaginava no meu preconceito que os pais incentivam meu isso filho ser padre, isso. a sua filha... Na verdade, eu até tinha um pouco de vergonha de falar isso quando Sim. eu estava no seminário. Eu tinha um pouco de vergonha, porque eu era meio estranho falar assim que meus pais não queriam que eu fosse padre. Tinha um pouco de vergonha. Mesmo. Porque tipo assim... Ou que eles tivessem alguma coisa contra no seminário, aquela coisa. Aí eles acabaram entendendo. Aí entenderam, eu rezei muito, pedi muito a Deus, mas muito mesmo, para que pedi Nossa Senhora para que ela pudesse mudar o coração. Eu acredito que mudou o coração do meu pai, da minha mãe. Eu lembro quando eu fiz, aí a gente no processo de formação, a gente faz os votos, chamados votos, os 3 votos, antes de ser padre e tal. Aí eles gostaram e tal. E de repente, tudo mudou. Quando eu fiquei padre, a minha mãe passou a ser o grande orgulho dela e tal, aquela coisa e tal. Meu pai nunca disse assim, meu filho, eu tô feliz, nunca disse, mas ele tinha um gesto que me falou de uma certa forma que ele apoiava. Meu pai, ele tinha mania assim, quando eu ia visitar, ele sempre queria confessar comigo. Confessar, é horrível. Atender confissão de pai é horrível. Isso que eu ia perguntar. Não, preciso fazer essa pergunta que isso daqui é... Atender confissão. Como é que é você, como padre, atender confissão da sua mãe, do seu... Horrível. Minha mãe não confessava porque minha mãe nem à missa ia. Meu pai era... Mas o seu pai já confessou pra você? Então, é horrível. Eu falava: pai, confessa, tem tantos padres na cidade. Não, eu quero fazer. Ele confessava os pecados comigo. dele? Aí, sabe o que eu entendi aquilo? Era como se ele estivesse falando apoiando assim, o seu trabalho. Era como se se ele falasse: filho, belo desenho, mas ele você é desenhista. Mas ele não falava isso claramente. É isso mesmo, como se estivesse falando isso mesmo. Eu endosso o seu trabalho, mas eu não vou dar o braço a torcer. Mas não vou dar o braço, porque a vida toda... Então ele traía só pra te endossar. Então, é verdade. Ele traía, falava: filho, vem cá, vou te falar. Tem uns pecados aí. Tem uns pecados aí, pra te ajudar aí na sua profissão. Um seminário, estudar, é só se inscrever ou tem uma prova? Então, na verdade, existe um acompanhamento. Olha, para você ver, é um acompanhamento feito pelo padre da cidade. Ele faz um acompanhamento, pelo menos durante um ano, para saber se... Porque de repente pode ser um fogo de palha também, a pessoa está passando. Então ele faz um acompanhamento. Existe hoje um trabalho chamado acompanhamento vocacional, que você tem vários encontros e que ele organiza e tal. Eu não passei por nada disso, porque foi uma coisa tão traumática. E eu estou dizendo, na cidade, todo mundo conhecia meu pai, minha mãe e tal. Quando ficou sabendo, a minha mãe brigou com o padre da cidade. Foi horrível. Brigou. Foi horrível, porque minha mãe foi assim, o padre Aurélio, ele numa missa, normalmente ele rezou: vamos rezar pelas famílias que não aceitam seus filhos, a vocação dos seus... Só que aí, cidade pequena, assim, o pessoal pegou o telefone, ligou para minha mãe e falou: você viu a missa que o padre celebrou para você? Como? Não tinha nada. Aí minha mãe, vai lá e briga com o padre, que ela faz... Então, eu não tive esse acompanhamento de coisa. Não tive esse acompanhamento. Isso é maravilhoso. Eu lembro que eu recebi a visita do padre do seminário que eu iria, que hoje até é o arcebispo de Florianópolis, padre Wilson, Dom Wilson Yankee. Ele foi me visitar e a saia justa. Eu cheguei para o meu pai, que estava lá, falei: padre, o padre Wilson vem me visitar hoje. Ele falou: eu não recebo ninguém. Aí eu falei: meu Deus. Ele chegou na porta, meu pai falou: eu não vou receber. Minha mãe falou: eu também não recebo. Eu não convidei. E eu morrendo. Aí minha cunhada estava lá, eu chamei ela, falou: por favor, recebe o padre aí, que eu vou ver o que eu faço. Foi quando eu falei com meu pai, falei: pai, olha, tem uma pessoa na porta de casa. Aguardando. Se não for por causa de ser padre, mas pelo menos por educação, o senhor é um homem educado. Né? Falei: ele recebeu, aí ele falou: recebeu, sentou, né? O padre falou sozinho, quase 1 hora, ele não falou uma palavra. Ele levantou, eu lembro uma palavra que ele falou, quando o padre Wilson colocou o papel e dizendo assim: ó, esse aqui é o ônibus que ele pega em São Paulo. Ele falou: meu filho não precisa de um ônibus. Só falou isso. Porque ele falou: eu levo meu filho. Foi uma coisa assim. Mas aí eu fiquei padre, fiz a minha formação toda, filosofia, propedêutica. Então, o seminário são quantos anos? São 10 anos de estudo, são 10 anos. 10 anos, né? 10 anos.
10 anos. Você fica 10 anos estudando para ser padre. 10 anos. São duas faculdades. São duas faculdades. Além das duas faculdades, você tem todo esse estudo de língua, porque você tem que saber pelo menos o grego, as noções de hebraico, né? Você tem que ter italiano, você estuda inglês, você estuda, além disso, você tem os outros estudos que não são os estudos acadêmicos, que é de repente história da igreja. Cara, faculdade de engenharia, 4 anos, já tem gente que desiste no meio. Então. E de seminário? Então, olha, muita gente desiste. A maior parte desiste. Deixa eu te falar uma coisa. A dinâmica de um convento é estudar e trabalhar. É mais ou menos aquilo que é o tal do orat et labora, é o estudar e trabalhar. Então, é muito trabalho e muito estudo mesmo, muito estudo. Por exemplo, nós tínhamos na faculdade, por exemplo, faculdade de filosofia, nós estudávamos na faculdade da cidade, fora do convento. É faculdade com todo mundo. Então, nós íamos para a faculdade, estudava lá fora, fazia vestibular. Então, fora disso, dentro do convento, a gente tinha que ter um momento de estudo e sempre o reitor falava, vocês estão aqui para estudar, então não existe média abaixo de 7,5. Não é média abaixo de 7,5. Não se admitia você ter uma nota abaixo de 7,5. Então, horror. Então, a gente tinha que estudar. E, além disso, muito trabalho. Essa coisa do trabalho, hoje eu dou valor, mas quando eu era moleque, eu 19, 20 anos, e era muito trabalho. O que é o trabalho? Trabalho na roça, na roça. Trabalho na roça, trabalho de roçar, de capinar, de fazer, às vezes... É quase que um exército. Mais ou menos. Um exército e aí, de uma versão. E uma coisa assim, interessante, porque geralmente os conventos, sei lá, pode visitar os conventos, ela tem essa área bastante rural mesmo ali, bastante rural. Por exemplo, Jaraguá do Sul, a gente ficava num lugar onde tinha muito terra e a gente trabalhava e não saía dali. Trabalhar, o estudo, a oração e esporte, que era o pior para mim, porque a gente tinha que jogar bola todo dia. Jogar bola aqui, futebol? Futebol, e eu sou péssimo. Eu sempre Mas tem uns padres boleiros? Bom, era tudo gente boa. Porque, na verdade, se eu falar uma coisa... Atleta de Cristo. Não, mano. Imagina. Os padres xingavam, fala a verdade. Xingava. Isso que eu queria ouvir! É isso que eu queria ouvir, padre! Rolava um xingamento? Não, imagina, briga. Mas diretamente, você pra lá! Sim, briga. Por isso são 10 anos, pra tirar isso do cara. Sabe o que é interessante, esse negócio do futebol, que eu entendi? Porque os padres jogavam, a gente seminarista, com os padres, a gente jogava tudo junto. Sabe o que era interessante? É que a gente brigava, que a gente vai lá. Mas, terminou, isso é uma questão de formação até humana, né? Terminou o futebol, acabou. A gente tava depois jantando junto, fazendo tudo. Isso que é interessante. Se ficasse alguma coisa, aí a gente... Eles botavam futebol, na verdade, para ver se vocês realmente aceitam Deus. Do tipo, cara, eles conseguiram se manter amigos depois de 4-1. Eu acho, isso é uma coisa... Depois de um 4-1, eles estão prontos para ajudar. Eu sempre fui traumatizado com esse negócio de futebol, porque o futebol assim, sempre tinha os melhores, que era o que escolhia, e eu sempre fui o último a ser escolhido. Por exemplo, tipo assim, o Juarez, então tá bom. Sim. Então, até os seus 18 anos também, você deve não ter sido um cara que jogou muita bola. Não, exatamente. E quando eu encontrei... Na sua vida porque eu fui... A gente encontrou com gente que estava no seminário desde pequenininho, desde os 10 anos, 12 anos. Então eu encontrei com gente muito boa de bola. E eu era ruim demais, muito ruim. Né? Aí depois eu tentei ser juiz, também não deu certo. Porque Mas tem um lado... É uma faculdade, são 10 anos da sua juventude. Duas faculdades, filosofia e teologia. No momento que seus hormônios estão à flor da pele. Você tá jovem, você tá com a... Então, a molecada, todo mundo lá, imagina, todo mundo mais ou menos a mesma idade, tudo isso, é verdade. Você falou de desistir, essa etapa é o momento de muita gente desistindo e é realmente reencontrando a vocação. Sim, porque eu acho assim, se você é padre... É igual o cara do BOPE. Se o cara é do BOPE, é que ele realmente quer ser do BOPE. Senão... Porque aquele negócio, você já viu Tropa de Elite, o cara joga comida no chão, o cara tem que comer a comida, aquela coisa toda. Você passou por todas as etapas de desafio. Eu imagino, isso é o meu preconceito mais uma vez, que durante esse período, que é o período onde a sua juventude está à flor da pele, como é que funciona você estar numa faculdade? Como é que é a distração de vocês no sentido de trabalho e estudo? Isso não te reprime de alguma maneira? Então, olha que interessante. Ou você tinha um momento que você falava assim, cara,
puta, vamos sair, vamos tomar cerveja, não que vocês não bebem, mas... Não, bebe, claro. É isso que eu quero saber. Imagina, bebe sim. Aliás, bebe um vinho, né? não, cerveja no convento, imagina, eu fui nós tínhamos as festas dentro do convento. Aliás, você está falando de festa, eu estou lembrando aqui, a gente tinha, pelo menos no convento, a gente tinha uma vez por mês uma festa que a gente fazia entre nós mesmos, chamava chinfrim. Interessante, né? Era um apelido que a gente colocou, que era um dia que a gente que tinha bebida, que tinha cerveja, que tinha para você e tinha refrigerante e coisa que a gente não comia todo dia, que era salgadinho, que era pizza, que era tal. Aí geralmente a gente cantava, tocava, blá, blá, aquela coisa, era o máximo da festa, Mas é claro, eu lembro de colegas meus também que de repente, depois deixaram o convento e tal, que de repente não suportava essa vida. Lembro de um colega meu que, imagina, eu estava em Brusque existe a Fé na Reco. Eu lembro de colega meu de repente sair do convento e ir para Fé na Reco. Bom, provavelmente porque ele deve ter sido induzido pela mãe para fazer aquilo e não tem a ver com a... Aí você vê, putz, mas que problema é? Ele depois, chegou no final do ano, eu vi, foi embora. Falou, não é isso, eu quero. Não quero. Né? Então tem uma coisa interessante, Maurício, é o seguinte, por exemplo, ninguém engana, quando a gente está no convento, no seminário, ninguém está enganando a gente dizendo, você não, a sua vida vai ter uma surpresa lá na frente que você não vai poder fazer isso. Não, ninguém fala. A gente já sabe. Eu tô ali, como você falou, eu tô ali, eu sei. Eu sei que eu não vou casar, eu sei que eu não vou ter filhos, eu sei que eu não vou ter mulher, eu sei que eu não vou ter essa parte afetiva que eu possa viver de uma forma como todo mundo vive. Eu sei disso. E eu tenho a mesma liberdade para dizer, eu não quero isso, eu quero isso. Isso é questão de maturidade. Se isso não fosse para mim, eu diria, não vou, eu vou sair e tal, como muitos dos meus colegas saíram, como muitos deles saíram. Mas será que isso não acaba causando um problema que acaba, tendo... Porque, assim, é uma regra muito rígida para algumas pessoas no mundo de hoje. É verdade. Você consegue lidar bem com essa regra rígida, porque não é para você. Você fala, cara, é igual discutir se vale a pena estar casado ou estar solteiro. Sim. Tem gente que fala, cara, por mim tudo bem. Mim é verdade. Tô ótimo assim. Mas aqui é a pegação. Eu falo, tô feliz aqui. Sim. Só que tem gente, por exemplo, que adoraria talvez ter um universo mais religioso. E também, e também ser, tipo assim, ser quero transar com uma mulher. Como é que funciona? Então, na verdade, olha o que acontece. Você, como eu disse, ninguém me enganou, ninguém no dia da ordenação falou para mim, depois de 10 anos, falou, sabia que você não pode casar? Não, ninguém sabia, eu sempre soube que não pode casar, eu sempre escolhi isso e tal. Mas essa lei, que eu digo, lei é lei mesmo, que é uma lei, é uma norma disciplinar na Igreja Católica, de que o padre, ele não casa. Por que eu estou dizendo norma disciplinar? Porque não é nenhuma lei bíblica, canônica, que ele não deva se casar. O padre deixou de casar no século VI. Isso, no século VI ele começa, antes os padres se casavam, normalmente, tanto é que os padres ortodoxos, né, os padres, eles até hoje casam, os padres ortodoxos casam, não há problema, também como os pastores não têm casas, mulheres também não há problema, então não há problema no casamento. No cristão ser casado. Não há problema no cristão ser casado. A igreja, ela chegou a um consenso, isso a partir do século VI, que o padre deveria imitar Jesus em tudo, mais ou menos nessa coisa. Deveria imitar Jesus em tudo em quê? Porque Jesus não casou. E por que Jesus não casou? Para que ele pudesse estar mais disponível para as pessoas, para que ele pudesse ter liberdade de estar ali. Né? Não tem nada a ver, eu pensei, tem gente assistindo e falou assim, o padre não casou para não dividir herança. Não tem nada disso, é bobagem. Não, acho que a galera nem pensa isso. Não, porque na verdade a nossa relação com a igreja não é uma relação societária. Então, na verdade, não existe assim, eu sou padre, então as coisas da igreja me pertencem. Mas não tem uma história que Jesus, por exemplo, aí a minha pode não, pode, Jesus foi pro deserto naquele período que ele ficou, que ninguém sabe o que ele fez, se lá talvez ele tenha, as sombras dele, sei lá, se ele se envolveu com uma... Porque você consegue confirmar para mim que Jesus, nos seus 33 anos de vida, ele não teve nenhuma mulher? Não, sabe por quê? Vou te falar uma coisa, é uma questão até de lógica, olha que intenção. Primeiro, a gente tem a questão da tradição que eu digo assim, nunca foi falado nenhum tipo de relacionamento de Jesus com alguém. Segunda coisa, a gente tem o relato bíblico que não fala também. Então nós temos tradição, relato bíblico e historicamente não. Mas olha que interessante. Jesus é um judeu. É um problema danado para um jovem judeu não ser casado.
Sim. É um problema muito grande. Sim. E Jesus está querendo Que convencer... totalmente tradicional. Claro, o judeu, o homem judeu, o rapaz, até hoje, Sim. ele é feito para formar família. Com judia. Sim, e ele precisa ter muitos filhos. Sim. Né? Muitos filhos. Que é uma antítese. Vocês moram aqui, não, né? Região Moramos. aqui. Eu moro aqui também. Aqui tem muita comunidade de Higienópolis, aqui perto. então. E o que acontece? Você vê, geralmente um jovem já casado e com muitos filhos. Ora, Jesus não casar era um problema para a sua pregação. Era um problema de autenticidade naquilo que ele dizia. Então seria muito melhor para Jesus que ele fosse casado. E seria muito melhor para a igreja no começo arrumar uma mulher para Jesus. Porque seria mais convincente quando Jesus começasse a falar. Olha, Mateus escreve o evangelho dele direcionado para os judeus. Putz, Mateus teve um problema muito grande para convencer os judeus que aquele rabino, o rei rabi, aquele mestre, ele não tinha casado. Sim. Então, na verdade, Jesus poderia ter facilitado muito se ele tivesse casado. Mas ele optou por não casar, por não ter nada. Por quê? Porque ele dizia, Jesus disse, meu reino desse mundo, eu não estou ligado com essas coisas, tá. Existem essas coisas, Jesus teve um relacionamento com Maria Madalena. Não tem nada, não existe nada provado. Pelo contrário, Jesus tem uma proximidade com as mulheres, não só com Maria Madalena, mas com várias mulheres que seguem o grupo, que é diferente dos rabinos da época, os mestres, os chamados mestres. Primeiro feminista. Né? Foi o primeiro. Jesus hoje sim. Aqui ia ser crucificado extrema direita. Mas você não acha assim, que Jesus hoje aqui na Terra, uma pergunta delicadíssima. Você acha que se Jesus voltasse para cá, nos tempos de hoje, 2020, você acha que os cristãos deixariam ele chegar aqui? Não deixaria ele entrar. Em muitas igrejas Jesus não ia entrar. Porque ia falar, olha, você não pode porque você anda com prostituta. Olha, sabe por que você não pode? Porque você gosta das pessoas ali que a gente não acha muito certo. Olha, porque você anda... Não, nós não vai... Ele ia ser taxado de comunista, você acha? Ele é taxado de comunista, ele é taxado de feminista, ele é taxado como que ele diz? De progressista, de conservador. De tudo ele ia taxar Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele chega com uma maneira que abala toda a religião. Lembra que Jesus não é religioso, hein? Jesus, ele não faz parte do sacerdotes. Ele não faz. Quem que ele era é do povo. Justamente. Quem que era a religião? Quem que era os sacerdotes, a religião constituída? Os sacerdotes, o sumo sacerdote, aquela coisa. Jesus não faz parte. Jesus nem é da família sacerdotal, que é a família de Levi. Né? No judaísmo, os sacerdotes vêm da família de Levi. Jesus, ele é da linhagem de Judá, que é de Davi, mas ele não tem linhagem sacerdotal. Então, nós poderíamos chamar ele de um leigo. Ele é um leigo, tal. E ele não faz parte. Ele entra naquela situação. A gente podia falar que hoje a gente fala que é um outsider, né? Ele é um outsider. Ele é um outsider. Igual você foi na sua família. Sim. No sentido de ir na contramão. Na contramão. E Jesus vai na contramão da religião, porque Jesus fala, olha, a religião não é o ritualismo, a religião não é... a religião está em você. Onde que nós vamos adorar? Nós vamos adorar em espírito. Jesus fala, nós vamos adorar em espírito e verdade. Jesus falou, destrói o templo que eu construo em 3 dias. E Jesus fala, olha, mas por que tem que lavar a mão? Isso é só um ritual, né? Então, Jesus vai purificando o relacionamento com Deus, E você percebe que, de repente, nas nossas religiões, nós vamos aumentando cada vez mais, né, um monte de coisas que vai dificultando o nosso relacionamento com Deus, né? Por que os cristãos estão tão intolerantes? Porque nós estamos vivendo um tempo em que a gente está usando a religião para atacar as pessoas. Nós já atacamos as pessoas com política, já atacamos as pessoas com o nosso pensamento, já atacamos as pessoas e hoje a gente está usando a religião para atacar. A gente está usando justamente aquilo que a religião nunca poderia ter sido usada. A religião a ser usada com a intolerância é uma arma perigosíssima. O que é intolerância? A intolerância é quando você sobe num pedestal e diz: é o meu jeito de pensar, é a minha maneira de pensar e todos vocês estão errados. Então me siga. Isso é intolerância. Então eu digo, olha, a minha igreja é certa,
você não pode. O meu jeito de pensar é o certo, o seu não é. O meu presidente é o certo, o seu não é. A minha política. Então, isso é intolerância. Só que aí, nós estamos vivendo um tempo em que a gente está usando, é perigoso, usando a religião para justificar as coisas. Isso é muito perigoso. Usar a religião para justificar algumas coisas. Usar a religião para justificar que você pode ter preconceito com o outro, que você pode matar o outro, que você pode, de repente, dizer que aquela pessoa não é uma pessoa legítima. É o que nós fazemos às vezes. A gente faz isso com os homossexuais, com os transexuais, com as pessoas, com as prostitutas. A gente faz isso com as pessoas porque a gente vai procurar em algum lugar na Bíblia que está escrito ali. Ora, mas na Bíblia tem muita coisa que está escrita e que a gente passa por cima. Levíticos inteiro. Sim, Levítico é um livro que faz parte da Torá, né? Do Velho Testamento. E ele é um livro que fala o quê? É um livro que vai trazer para você um monte de prescrições chamadas casuísticas. O que são prescrições casuísticas? Prescrições casuísticas são leis do dia a dia. Casuístico significa coisa do dia a dia. Do casual. Do casual. Então imagina você está no deserto com um monte de gente. É um povo que ainda vive o nomadismo. Eles estão caminhando, né, para a terra prometida, lá em cima, em Canaã. Eles estão aqui na península do Sinai. Canaã está aqui em cima. Eles estão caminhando. É um tempo enorme que eles vão caminhar, porque é um processo de sedentarização que eles vão fazer. Tudo isso. Ora, você tem que ter leis casuísticas, né? Para organizar. É o famoso não matar, por exemplo. Você tem que... Não comer camarão. Não, justamente. Isso mesmo, está escrito na Bíblia que você não pode... passar mal. Abominável comer camarão, comer lagosta e tal. Mas como comer camarão? Porque você está aqui no deserto, um camarão que vem daqui até chegar aqui... Passou mal. Putz, e mesmo porque... Vai peidar, vai atrapalhar o cara do lado. Vai morrer. Então você tem que proibir. Olha, você tem que... vamos fazer um sinal de que nós temos uma aliança com Deus? Vamos fazer. Qual vai ser? Vai ser cortar o prepúcio, a pele da ponta do pênis, você tem que cortar. Meu Deus, mas isso é um sinal? É um sinal. Foi espiritualizado? Foi. Mas é um recurso higiênico fora do comum. Você está num lugar que não tem água. Hoje a gente sabe que a medicina, o maior número de câncer de pênis é porque a pessoa às vezes não tem higiene. Então vamos combater um problema jogando... Mas é claro, você não pode falar, você tem que falar assim... Não pode falar, o Carlão teve essa ideia. Não, Deus mandou você fazer isso. Não, é porque daí é a velha história da contextualização. Isso. Não tem esse contexto. Sim. E aí, então não vamos comer camarão. Então, exatamente. Então, vocês estão falando do camarão, porque é Levítico 18, isso. Mas diz assim, é abominável que a pessoa que come o camarão, come a lagosta e tal. No outro coisa, ele mais para frente, no 20, 22, eu acho, é abominável o homem que se deita com o homem. Exatamente. Mas como é? Um é abominável, outro não é abominável? Como que fica essa história? Então, eu não estou falando que uma coisa é certa, outra coisa não é certa. Estou falando que a gente precisa ver a Bíblia com inteligência. Não estou falando nem que... Então, mas aí mas é não exigir demais. Inteligência. Por quê? Esse livro passou gerações. Sim. Milhões de gerações. Tem gente que interpreta a coisa exatamente literal. A pessoa lê e fala, não pode dormir com outro homem, a pessoa traduz o quê? Gay é errado. Não pode comer camarão, não come camarão. E ela não tem esse contexto histórico de que naquela época talvez dormir com outro homem atrapalharia. Não é uma questão de ser contra o homossexual. É uma questão de você, você de repente conter algum tipo de situação, de evento. De doença, de higiene, de um monte de coisa. Para você buscar o seu objetivo. Mas tem também o fato de que você tem, como a gente está falando dessas leis casuísticas, que essas leis, elas foram espiritualizadas, né, para conduzir aquele povo. Você imagina como você vai conduzir um povo em busca de uma terra, peregrinação, sem ter coisas fixas, fortes. Claro, são regras. Eram regras de uma galera. Só que aí é o seguinte, você está dizendo, quando a gente perde quando a gente perde esse contexto, a gente instrumentaliza a palavra. Claro. Mas a instrumentaliza o seu bel prazer.
Então eu posso usar a Bíblia para o que eu quiser. Logo, você pode talvez traduzir que a Bíblia foi a primeira fake news da história, se você utilizar de uma forma errada. É perigoso, porque eu posso usar. A Bíblia é a palavra de Deus para quê? Para que a pessoa tenha vida, é lâmpada para os meus olhos e tal. E é uma leitura excelente. E sim, mas eu preciso entender a época, eu preciso entender o tempo, eu preciso entender o porquê, eu preciso saber. E a Bíblia, ela tem que ser bebida, entendida a partir do seu espírito, do que ela me passa. Por isso é um livro inspirativo. Aí você podia falar, mas vamos traduzir então a Bíblia na linguagem hoje. Não dá certo. Por que não dá certo? Porque ela tem que inspirar, ela tem que ser inspirativa em cada tempo. Mas não está dando problema, porque assim, se você não... Tanto que do Velho Testamento para o Novo Testamento, houveram mudanças. Tipo, vamos tirar o Levíticos. Acho que o Levítico já passou do limite. Pum, tirou. Aí fizeram um Novo Testamento e tal. Será que não teria que revisitar essa leitura e fazer uma nova para os tempos atuais, onde a internet está aí? Não, na verdade, um livro inspirativo, ele não pode ser mudado, porque senão, se eu vou mudar com o meu jeito de pensar, ele não vai ser inspirativo daqui a 20 anos. Concordo. Né? Então, o que ele tem que ser? Um livro inspirativo, ele tem que ser estudado, ele tem que ser interpretado, ele tem que dizer o seguinte, olha, quando Deus falou aqui, Deus estava querendo dizer para você isso, né? Lá, daqui 100 anos, quando eu ler a mesma coisa, eu falo, olha, Deus estava querendo dizer isto. Foi o papo que eu falei com o André. Isso para você. Foi o papo que eu falei com o André Ramiro, eu entrevistei o André Ramiro, que é o cara que faz o Tropa de Elite, um amigaço meu, e a gente falou, me dá a impressão que para os tempos de hoje, falta um beabá da Bíblia. É como se fosse alguém, porque a Bíblia, ela foi escrita há muito tempo atrás, numa linguagem muito distante, que ela pode se perder com os contextos de linguagem de comunicação. Várias traduções. Por isso várias traduções. E vários signos distantes do que tem a sociedade hoje. A intenção da Bíblia, a essência da Bíblia, eu acredito que ela é benéfica. Só que chega, por exemplo, para um cara que é mais ignorante hoje em dia, e não estou criticando esse cara, estou falando que ele, igual eu sou ignorante, o outro é ignorante, ele lê aquilo, ele não entende o contexto histórico. E ele vai aplicar aquilo. Então, eu acho que faz falta você ter, tipo, uma tecla SAP da Bíblia. O que a Bíblia quer dizer com isso daqui? Porque a gente está tão pulverizado. Eu vou fazer um comercial agora. Fica à vontade. Eu tenho um canal no YouTube que eu faço isso. Pô, ótimo. Eu faço questão. Eu faço eu faço o quê? Eu leio na verdade, a minha proposta foi ler a Bíblia inteirinha, mas um capítulo cada dia e interpretar. E explicar direitinho. Aí o que eu faço? Eu tenho tempo de explicar. Esta palavra significava isso naquele tempo, e esta palavra significa... Nossa, eu vou ver se eu... Por exemplo, você falou da tradução. Os italianos dizem que ogni traduttore è un traditore. Todo tradutor é um traidor, né? Existe uma coisa muito interessante na Bíblia, quando você vê a imagem quando Michelangelo fez Moisés, Michelangelo, é maravilhosa, Moisés de Michelangelo, lindo, 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 lindo. Ele colocou 2 chifres em Moisés. 2 chifres. Você fala, pô, mas como Moisés tem 2 chifres? E é interessante que em hebraico diz que quando Moisés desce do monte, ele desce com o rosto brilhando. Em hebraico, brilhante, esplendor, é karan, karan, karan. Só que quando ele foi traduzir para o latim, entenderam querem. Querem, olha isso. Querem. Querem é cornudo, chifre. Caralho, caramba, meteram um chifre no Moisés. Aí a tradução ficou... O tradutor sacaneou Moisés. Botou um chifre. O tradutor tava pegando a mulher do Moisés. Não. Aí ele sacaneou. Tinha corretor automático. Não, mas o chifre não tinha. Já tinha corretor automático. Mas o chifre. E aí Moisés tem um chifre. Aí o pessoal tentou explicar durante muito tempo, não, o chifre, esse poder, não, é um erro de tradução, erro de tradução. Então, aí, por exemplo, é nisso que eu falo assim, olha, isso, não. Então o que ele queria dizer? Que ele desceu com o rosto esplendoroso, karan, não querem, que é com chifre, né, com chifre. Então, esse tipo de coisa, a gente está falando de uma tradução. Agora, esse não é o grande problema. Moisés não abriu o mar. Ele tava escrito outra coisa. Uma puta lancha. Ele abriu, o cara falou, Moisés abriu o mar, ele tava, mano, tá remo. E não foi desse jeito que a gente vê na novela da Record. Pelo amor de Deus. Aí, de repente... Isso eu quero saber. Então, porque quando a gente vê a religião desse jeito, a gente fala... Vira uma alegoria. Uma alegoria. E aí, isso mesmo.
Aí a gente fala, putz, isso não acredito, isso não é... Não, existe, isso é da história do mar, interessante porque a gente está falando. Gente, você tem aqui o mar Vermelho, que é um mar enorme, que é um mar vermelho, chamado aqui... Essa pílula chama-se Moisés abriu o mar. Aí lá em cima do Mar Vermelho, você tem dois golfos, assim. O Golfo de Eilat e o Golfo de Aqaba. Né? Dois golfos, o Golfo de Eilat e o Golfo de Aqaba. Lá em cima ali, mais ou menos você está entendendo, tem onde tem o canal de Suez, que é um lugar que o Mar Vermelho é bem pequenininho. O Mar Vermelho é bem pequenininho, bem pequenininho. Ora, Moisés sai ele está aqui, ele está ali mais ou menos perto do Cairo, que é a região ali do Cairo. Ele vem, ele desce do Egito e ali ele vai atravessar. Então ele não atravessa um mar enorme, ele atravessa um mar que é bem estreito e que tem um fenômeno que acontece aqui em Maragogi, gente. É um fenômeno que acontece. O vento toca a maré e a maré ela abaixa e você consegue atravessar. Ora, mas então Deus não fez nada. Claro que fez. A gente tem que entender Deus de uma forma muito bonita. É mais simbólico. Olha que bonito. Deus não gosta de fazer espetáculo. Deus usa aquilo que ele criou de forma natural para que as coisas aconteçam. Aliás, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que entender. Onde que está o milagre das coisas? O milagre está em as coisas funcionarem seguindo uma ordem da natureza. Por que o milagre tem que ser uma coisa escalafobética? Por que o milagre... Não, o milagre é seguindo a ordem. Imagina o seu coração que bate. Por que o seu coração bate? Já é uma composição de potássio mais cálcio faz o seu coração bater. Isso já é algo maravilhoso. Isso é coisa... Olha que coisa maravilhosa isso. Mas ele vai bater até quando? Não precisa tocar jazz. Então, na verdade, olha que lindo. Então, o que acontece? Onde está a mão de Deus aí? A mão de Deus está em coincidir esse tempo que eles saem daqui, em chegar aqui, e naquele dia aconteceu um naquele fenômeno. Dia que eles precisavam atravessar. O vento bate e eles conseguem. Putz, o pessoal daqui, os soldados vieram atrás dele e não conseguiram. Por quê? A Bíblia, o cara que escreve a Bíblia... Não, tipo, não conseguiram por quê? Por quê? Porque quando o mar... ele fecha. Não, e também não foi assim um atrás do... Pelo amor de Deus. Longe, né? Tava longe, né? Pelo amor... Assim, entrar... Não, eles chegaram aqui... Não. Putz, como que... Você tem aqui areia... É chamado de Mar Vermelho, essa região também é chamada de Mar dos Juncos. Se é Mar dos Juncos é porque tem junco, então o mar é raso, sim. Né? Então você tem água ali, diz a Bíblia que os carros dos faraós ficaram presos. Claro que atola. Então você passa para o outro lado e fala, Deus fez isso comigo. É o que acontece, uma coisa muito interessante na vida da gente. A gente só vê a mão de Deus e a presença de Deus quando a coisa passa. Sim. Você fala assim, putz, por que eu fui fazer isso? Putz, por que aconteceu isso? Por que eu tomei essa decisão? Na hora não você nem fala, putz, se eu tivesse feito isso. Mas olha aqui, é Deus agindo na vida da gente. Então, ver Deus dessa forma é muito mais gostoso. É tipo, quem escreveu a Bíblia é tipo a minha mãe falando de uma parada do tipo... Isso mesmo. É isso. Isso mesmo. Eu vou aumentar um pouco. Não, você vai fazer, é isso mesmo. Olha aqui, é isso mesmo. Milagre dos pães. Então, olha aqui uma coisa interessante. Quem é que você falou? Quem escreveu a Bíblia foram quem? Foram as pessoas que foram contando. São humanos muito afim de vender um livro. As pessoas, nem livro tinha. As pessoas vendo a ação, elas caminhando, elas viram a ação de Deus ali. E elas viram a ação de Deus, elas falaram, foi Deus que fez isso. Então elas vão contar para os filhos dela, olha, quando nós éramos escravos no Egito, Deus não nos deixou a sorte dos egípcios. É eu contando a história do Adam Sandler, eu dou uma montada. Então, todo mundo... Aí você faz o quê? Você fala assim, mas Deus estava ali. Então Deus estava naquele momento, Deus estava naquele instante, Deus estava... Deus está aqui. Então, justamente. Então, olha que interessante. É muito mais gostoso você ver Deus dessa forma do que ver Deus fazendo toda hora trovão, chuva, coisa. Uma coincidência milagrosa realmente. Não é só coincidência. Seria mais ou menos como eu chegar pro padre e falar assim, esse encontro nosso, de certa forma, é uma ação divina. Não necessariamente porque Deus é um cara com uma barba. Isso. Essa é a questão que as pessoas não estão entendendo, isso. Que talvez eu estou começando a entender. Deus não é um cara com uma barba falando, morre, vive. Isso. E não, isso mesmo. É quântico, é quase quântico. Não é essa coisa de achar... Então, justamente, é esse pensamento errado que faz com que as pessoas pensam,
putz, por que uma pessoa se salvou, outra pessoa não se salvou? Porque era que pra Deus, ser. que Deus cruel, não é assim. Deus não é alguém que está no céu com joystick dizendo vamos por aqui, vamos por ali, vamos por ali, vamos por ali, agora faz isso, mata aquele... Não é isso, não é isso. Quando Deus cria tudo que existe a partir dele, todas as coisas começam a funcionar, a evoluir, a se estabelecer, porque Deus colocou ali aquele germe para que as coisas pudessem. Então as coisas, a gente já estava falando da lei da natureza, né? Por que de repente as coisas vão acontecendo naturalmente? Porque foi colocado ali dentro na criação aquilo que pudesse desenvolver. Eu vou entrar no assunto. A igreja nunca teve problema com a teoria da evolução. A igreja católica nunca teve problema. Sempre acolheu. Pelo contrário, o Papa sempre viu a teoria da evolução como uma maneira bonita até de se explicar a Deus. Nunca de negar. Porque a teoria da evolução não nega Deus. Né? Sempre vai ter o princípio de algum momento. Ela pode, e as coisas evoluem. Seria uma sandice, uma babaquice hoje eu falar que não existe a teoria da evolução. Não, eu concordo totalmente. Então, a gente precisa ver Deus de uma forma mais madura. A gente estava falando... Não é a novela da Record. Vamos deixar claro. Isso, Deus não é a novela da Record. Então, a gente precisa... aquela coisa que eu falei antes para vocês. Nossa, a gente já acha Deus um sujeito tão carente. Então Deus, olha, aquilo que eu falei, Deus vai ficar triste porque você não vai à missa? Pá, pelo amor de Deus, tem mais coisa para fazer do que ficar triste se não for à missa. Não brinca com Deus. Não brinca com Deus. Ou então assim, não faz piada com Deus. Não faz. Pelo amor de Deus, peraí. E essa coisa de achar que Deus um erro teológico gravíssimo, né? Achar que Deus ficou triste, que Deus pune, que Deus fica com raiva e tal. Deus é. Ele é imutável. Um dos atributos de Deus é imutável. Então ele não tem um dia que ele amanhece bem, um dia que ele amanhece mal, um dia que ele fica triste, Então não existe. Quando a Bíblia fala de um Deus zeloso, de um Deus isso, de um Deus ira, de Deus, é uma antropomorfização de Deus, ou seja, a pessoa que estava escrevendo e falando colocou ali os seus sentimentos em Deus. Deus é imutável. Sim, exatamente. Tanto é que é um humano escrevendo. Tanto é que o nome de Deus é um nome maravilhoso. Deus chama Eu Sou. É isso, eu sou. Na verdade, ele não passou a ser, nem vai deixar de ser. É basicamente, ele é. Você é Deus. Ele é. Eu sou Deus, não, ele é não, Deus. Tudo aqui é Deus. Não, aí você vai cair no panteísmo, não é? Não Deus é? Não. Deus é, olha para você ver uma coisa, Deus é um espírito perfeitíssimo, criador de tudo. E ele é. Tem gente que chama de energia, uma energia. Tem gente que chama de sumo bem, um sumo bem. Tem gente que chama de daimon, os filósofos, né, Platão chamava de daimon, né? Ele é tal. Mas ele é essa organização, ele não vai deixar de ser, ele sempre é. Então, quando Deus se revela e diz, eu sou aquele que sou, ele está dizendo, eu sou. É aquilo que é, né? Não existe o Deus, porque as pessoas temem, como é que Deus passou a ser? Não, Deus não passou a ser, ele é. Então você vai me ajudar com uma questão para a sociedade. Não, pode falar. Eu vou ler um comentário de internet clássico, depois até vocês coloquem aqui na edição, que é clássico da internet. Eu quero até que você... Porque a gente vai botar isso aqui no Facebook, esse vídeo aqui, que eu acho fundamental. Que é alguém quando faz uma piada sobre Deus e blá blá blá, e a pessoa fala assim, depois Deus te dá um câncer e você não entende por quê. Esse Deus eu não acredito. É isso que eu estava falando para você. Eu sou ateu desse Deus. De um Deus que manda câncer, do Deus que manda doença, do Deus que manda, que castiga, do Deus que fica amuado no canto. Esse Deus eu não acredito. Não acredito mesmo, só estou vendo as horas para saber. Ainda tem tempo. Olha, esse Deus não existe. E eu queria dizer para as pessoas não acreditarem num Deus desse. Primeiro porque Deus não manda castigo, Deus não manda praga, Deus não manda. A pessoa pode dizer, é a praga do Egito. Depois a gente podia até falar da praga do Egito. Mas Deus não manda essas... Como que um Deus... eu falei antes, o sumo bem, né? O sumo bem, o eterno bem, o sumo bem, o todo amor. Olha que bonito como que Deus é identificado na Bíblia, no Evangelho. Deus é amor. João fala isso. Deus é amor. E o João, ele fala assim, no princípio,
para falar de Deus. No princípio era a palavra, era o verbo. No princípio era o verbo. E o verbo se fez carne, para dizer de Jesus. Que verbo é esse? Que palavra é essa? Palavra, palavra, palavra. Que palavra é essa? O amor, o amor. E o amor é uma força criativa. A gente poderia aqui dizer que é o amor que criou o mundo? É. É um amor que organizou o mundo? É. É um amor que dá sentido na vida da gente? É. Então Deus é o quê? Deus é amor. João falou assim, o que Deus é? Deus é amor. Amor. O amor, ele organiza. O amor não é sexual, o amor não é relação. Não. O amor é eu e você justamente estarmos o amor querendo trazer algo bom para as pessoas. Isso, o amor é isso. Então não pode, não existe de jeito nenhum, por exemplo, de uma fonte de água pura, sair, daquela fonte também sair uma água amarga. Não tem jeito. Sim. Então, de uma fonte que é amor, não tem como sair alguma coisa que seja uma vingança, uma doença, uma raiva, uma coisa. Não tem. Claro. Não existe essa coisa. Claro, de concordo. Né? E aí você fala assim... Algo mal intencionado. Então, e aí a gente volta no... O que é essa coisa de que as pessoas falam, Deus vai te mandar um câncer? Isso é o desejo da pessoa. Isso é o desejo. Isso é o pior. Porque a pessoa fala assim, aquela velha história. Ah, olha... Eu não acredito na justiça dos homens, mas a justiça de Deus... O que é a pessoa que está... Ela que está dizendo da raiva dela, ela que está dizendo que ela quer que você se lasque. Né? Quase que saiu, hein, padre? Ela não Quase, hein, padrão? Ela que tá, então é aquela raiva dela, aquela coisa mal resolvida dela. Então, aí as pessoas colocam isso nas costas de Deus, né? Ah, Deus vai fazer isso, porque Deus não gostou. E volta essas coisas. Ah, você fez piada com Deus, ah, você vai ver o que vai acontecer com você e tal. Então, aí a gente... Você ri de piada com Deus? Eu conto muito. Não tem... Você não tem uma piada do Acaí? Não, a gente falava no tempo, coitado, São João Paulo II, quando ele ficou papa, muita gente falou, nossa, mas um papa da Polônia, aí tinha sempre uma piadinha que o pessoal falava assim, que o Papa João Paulo II não tinha conseguido falar com Deus, e aí ele perguntou para Deus, falou, meu Senhor, eu tenho 3 perguntas para fazer. Deus fala, só faça, geralmente é a coisa de gênero, ele faz 3 perguntas. Aí o João Paulo II fala, quando que os padres vão se casar? Aí Deus dizia, enquanto você for Papa, jamais. Aí depois, então mais uma. Quando que as mulheres vão celebrar a missa? Porque eles falavam que João Paulo II era muito conservador, né? Aí Deus dizia, enquanto você for Papa, jamais. Aí ele falava assim, mas meu senhor, e quando vai ter outro Papa polonês? Ele falou, enquanto eu for Deus, jamais. Ah, muito bom, muito bom. Mas isso era uma piada meio interna, então, tudo que era, bem, mas que era uma coisa assim, dizer assim... Você joga essa daqui, já dá. Você fala isso porque já mas dá ruim. Vou te dizer uma coisa, isso era uma piada que a gente contava um tempo atrás. Hoje, isso causa um escândalo. Exatamente. Por que as pessoas estão... A gente está falando disso, né? Por que as pessoas não têm mais esse humor, né, com Deus? Aliás, existe uma coisa muito interessante. Deus é legal, cara. O fã-clube que é chato, às vezes. Deus é humor, né? Tem gente que fala que Deus é amor, mas Deus é humor também, né? Deus é humor. Deus é amor e Deus é humor. Felipe Neri era um santo que, na verdade... Felipe Neto? Felipe Neri. Ah, tá. Não, Neto não. Só falta ser. São Felipe Neri. Não, Felipe Neto? Não. Esse está quase chegando no Santos. Se Bolsonaro não fizer alguma coisa. Mas, São Felipe Neri, ele era, na verdade, da característica dele, ele se santificou pelo humor. Ele sempre tinha muito bom humor nas coisas que ele falava. E ele apresentava um Deus muito bem-humorado. E, na verdade, Deus é muito bem-humorado, porque Deus, às vezes, faz a gente passar por certas coisas que a gente você tem que ser mais leve. Você é brincalhão demais, né, meu Deus, para passar por certas coisas padre, que a gente passa. Só para entender, para finalizar, porque eu não quero tomar... A gente conversou de tudo e não conversou de nada, você percebeu? Essa na verdade, essa é a ideia. A ideia é essa. Padre, você abdicou de casamento, de mulheres e tal, não sei o quê. Você, às vezes, não tem nada que passa na tua cabeça do tipo, putz, eu queria ter uma família, eu queria... Porque eu imagino que você é homem, você tem seus desejos sexuais e questões e tal. Aliás, isso é uma das coisas importantes. O padre não pode ser uma pessoa sem... por exemplo,
um assexuado, ele não pode ser uma pessoa que não tenha, não esteja completo, né? Por exemplo, há muito tempo na igreja eram proibido que fosse padre os castrados, né? Os castrados. Porque isso daí você piora a situação. Na Idade Média existia muito essa coisa dos castrados, castrado por causa da voz, muita gente era castrado. Os castrates, os né? castrates, e era castrado às vezes para tomar conta de uma casa e tal. Essas pessoas eram proibidas de ser padre. Não podia ser padre. Por quê? Porque você não pode, a virtude está justamente em você ter todas as funções perfeitamente em dia e mesmo assim abdicar por causa de Deus. E por isso, então, por exemplo, o fato de eu ter ficado padre não tirou meu desejo sexual, não tirou a minha libido, não tirou nada disso. Mas como é que funciona para você? Funciona justamente por quê? Porque, na verdade, eu escolhi isso na minha vida como o principal. Não, como o principal. Tem como ficar sem sexo? Tem sim. Não é só o padre que fica sem sexo. Né? Tem pessoas que abdicam do sexo por causa da ciência. Tem gente que abdica. Os monges tibetanos também. Então não é uma coisa... Alguém que está casado também. Aquele humor aí para dar aquela descontraída. Então não é uma coisa muito fora do comum. E não é... Por quê? Na verdade, quando você assume e fala assim, minha vida é assim, eu sou feliz assim, porque eu devo ser feliz assim, eu não posso carregar isso como um peso também. Se fosse um peso para mim, Maurício, aí você teria que mudar. eu teria, eu não aceitaria. Não. Por quê? Se fosse um peso para mim, eu não posso ser infeliz. Sim. Pelo amor de Deus, eu não posso subir no altar, falar sobre amor, sobre felicidade, sendo que eu sou infeliz. Mas, padre, você tudo bem, eu vejo que você está bem resolvido nessa questão. Sim. Mas a quantidade de escândalos que aconteceu na igreja, as coisas todas sexuais, você acha que não tem a ver com essa repressão? Não, deixa eu te dizer uma coisa. Primeira coisa, a gente não pode confundir duas coisas. Não, estou falando de... Não, a exceção. Estou dizendo, confundir coisas. Por exemplo, a questão da pedofilia. A questão da pedofilia não tem nada a ver com repressão, nada disso. Porque não tem a ver? Não, porque a pedofilia é um crime, são criminosos. Sim. Então, não é porque a pessoa, ela é criminosa, ela é uma perversão criminosa. Então, eu sempre digo, mas eu falo, não existe padre pedófilo, existe pedófilos que se tornam padres para justamente abusar, aproveitar daquele espaço. Então, na verdade, a proporção de pedófilos... Igual técnico de futebol, justamente, de criança. A proporção de pedófilos dentro da igreja é a mesma, o número de pedófilos é a mesma nos pastores, é a mesma nos advogados, nos médicos, nos treinadores de ginástica, tudo isso. Ou seja, são pessoas criminosas, né, pervertidas, que aproveitam a situação para ficar isso. Então, não é isso. Não pode. Não tem a ver com a coisa da... E sabe por quê? Do psicológico da pessoa de... Sabe por quê? Porque a maioria da pedofilia, isso é dado da OMS, a maioria da pedofilia acontece dentro de casa. Isso é o pior. Faz sentido. Homens casados com as suas esposas maravilhosas são pedófilos. Então, na verdade, criminosos, pervertidos. Então, não é por causa de que o sexo foi reprimido. E não é por causa disso. Então, na verdade... Saber. É um preconceito que até é bom a gente botar aqui, porque muita gente acha que é isso daqui, e de repente, que é uma repressão sexual. Não é uma... Pode até ser, não necessariamente é. A repressão sexual, se a pessoa está reprimida... Você não é reprimido. Né? Então, você é uma decisão sexual. Justamente, se a pessoa está reprimida, ela deve abandonar o celibato. Se ela fala assim, eu não estou aguentando mais, eu não sei, ela tem que abandonar, ela vai casar, ela vai ser feliz. Ela precisa ser feliz para fazer os outros felizes. Uma pessoa que não é feliz transforma todo mundo ao seu redor. Intoxica e a mesmo. pessoa pode continuar com contato com a igreja, mesmo casado e Depois, se ela, por exemplo, tem padres, amigos meus, que deixaram o celibato para se casar. São extremamente felizes, bem resolvidos e tal, né? Seria um dano muito grande se eles continuassem na igreja. Claro, porque ele quer forçar uma situação... que assim, para grandes responsabilidades há grandes poderes. Então, aí o seguinte, aí você fala, é bom falar sobre essa questão da intimidade. Então, ora... Eu tenho que ser maduro também. Eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão que não vou ter mulher, não vou ter uma vida sexual. Para quê? Para que eu possa estar disponível, para que eu possa vir aqui, para que eu possa falar com as pessoas, para que eu possa fazer um monte de coisa. Ora, isso tem que me fazer feliz. Aí você fala assim, mas aonde que você busca felicidade? Busco nisso, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente feliz porque eu consigo, a minha paróquia fica aqui embaixo, na Assunção de Nossa Senhora. Faço programa na televisão, faço um monte escrevo um monte de livro, faço um monte de coisa. Conversa com muitas pessoas. Então, a felicidade está ali.
A minha felicidade. E eu busco a felicidade ali. Eu busco a O que felicidade. prova que a felicidade não está só atrelada a sexo também. Justamente. Mas eu não posso exigir isso de você. Claro. Porque você não fez essa decisão. Tudo bem. Então, você não fez essa decisão e você fala, olha, é importante para mim ter uma vida sexual, é importante para mim ter essa... E isso não significa que um seja pior, o outro seja melhor. Vira intolerância. Então, o fato do padre não ter uma vida sexual não faz dele melhor. De jeito nenhum. Porque senão estaria dizendo... nem pior. Não, e nem pior. Porque senão estaria dizendo que uma pessoa, por exemplo, que um padre ortodoxo é pior do que um pastor evangélico é pior. Não posso Muito falar boa isso. sua cabeça. Não posso falar isso. Muito boa então, sua cabeça. isso não faz a gente uma pessoa Mas melhor. existe umas Maria Batina, assim, umas mulheres que já deram... Existe uma coisa muito, uma coisa muito interessante. Deixa eu te falar. A questão do... É muito interessante isso que você está falando. Você é um padre galã. Mas, é galã, mas nem é padre. por causa disso, não. Você é um padre Não, galã. Deve não ter é- umas dona Fátima lá que fica, padre, dando não é- bilhetinho. Não é tem? por causa disso. Essa coisa do cargo é muito interessante. Essa coisa do cargo, essa coisa talvez do poder, ela é mais do que a questão sexual. Sabia? Sim, eu sei Muito disso. mais, muito mais. Ó, por que é a pessoa que é dona disso, é o CEO daquilo, é o padre, Então, isso é que tem um encantamento. Talvez até uma coisa pré-histórica da própria da pessoa Não, querer mas faz né? sentido. E de ambos os sexos. Sim, A sim. mulher que é a CEO, o homem que é o CEO. Então, Inclusive, isso- o grande problema de assédio que a gente está tendo hoje na Isso sociedade mesmo, é verdade. tem a ver com isso. Porque você passa a ser um assediador. Já entendi um pouco o ponto do padre. Ele passa a ser um assediador porque se ele é um cara que movimenta pessoas, essas pessoas elas são estagiárias desse cara. Então é uma dessa coisa questão religiosa. E nem Ele é é um por, líder. Então, e nem é por causa de ser isso, ser aquilo. É por causa dessas coisas da liderança. É aquela história do Osho. macho alfa mesmo. Sim, mas é o do Osho. É, O Osho isso mesmo. Quer sujeito mais feio do que aquele? Quer sujeito, né? tem Mas, João de Deus. então, João de Deus. João de Deus, né? Então, o que é? Então, geralmente você não tem nenhum sex appeal, né? Sim. Não é nada. Mas o cargo, essa coisa, ela faz com que você tocou num assunto interessante, porque geralmente os assediadores, assédio moral e assédio sexual é geralmente de um superior Sempre, né? em relação ao outro. Então ele tem o poder. E às vezes a pessoa até entra naquilo quase que levada, e nem é por um desejo Não, sexual. é manipulada né? Manipulada. sem perceber. É, Até então, porque é manipulada. então, na verdade, essa coisa do padre tem sim, mas é porque a figura do padre, o que é? O padre é uma pessoa, ele é atencioso, ele ouve e tal. Geralmente, o que acontece? O marido às vezes não ouve tanto. Ah, mas o padre me ouve tanto, né? Ah, mas olha aí, sempre o padre tem uma palavra de conforto. O padre é a pessoa que melhor ouve mulher. Então, e uma das coisas... Dependendo. Tem gente que não sim. vai no psicólogo, vai no padre. Justamente, isso tem muito. E depois é o seguinte, uma das coisas que eu mais faço na vida é ouvir as pessoas. É ouvir. Estou lá atendendo as pessoas, não só em confissão, mas também ouvindo, para orientação, para tudo isso. Então, aí, Maurício, tem uma coisa muito... E aí vai da maturidade e vai também da seriedade. Você, no seu status ali, você não aproveitar disso, porque de repente a pessoa pode sentir-se meio envaidecida. Sim. Porque todo mundo bate palma pra você. Na paróquia, todo mundo te elogia. Todo mundo te elogia. Né? Todo mundo bate palma. Você é o poderoso, né? Então você de repente pode se confundir. É um teatro, né? Você é o grande apresentador de um todo teatro. Todo mundo ali. Então, e não é isso. A vida Todo não é domingo. isso. Todo domingo, as mesmas todo domingo pessoas. Não, as ele pessoas. é um dos únicos que tem então, todo domingo casa cheia. casa cheia. É verdade, né? eu luto muito pra ter isso, padre. Fica padre. O padre tá bombando, maluco. Peixe urbano. Vai na igreja, faz um open mic lá. É verdade, padre. Você tem uma parada que todo domingo você tem uma plateia cativa. Sim, e depois é o seguinte, você tem ali aquele pessoal... É muito poder. E é isso um perigo. É um perigo. O que você fala, o que você diz, a sua opinião, a sua... Por isso que na Igreja Católica existe uma coisa muito interessante. Por exemplo, é a orientação da igreja. O padre não fala o seu voto, o padre não pede para voto. Por quê? Porque ele não pode fazer isso. Seria você Senão, violar... Uma Samsung é tipo... Então, bom, galera, vocês viram o novo Nokia 310? Vamos falar de top 10 daqui. Vamos falar um pouco de Top É ou não é Araújo? Olha lá, pois é. É verdade, você pode... Então, é um perigo. Então, é um perigo você instrumentalizar as coisas, a missa, a palavra, tudo isso. Então, na verdade, aí vai dessa responsabilidade com as pessoas.
Gente, nós falamos tanta Maravilhoso. coisa, nem sei mais que a gente falou. Não, é muito cara, bom. Vamos terminar aqui. Eu achei. Vamos lá. Vamos, Tem mais alguma coisa pra falar? Deixa eu perguntar uma Fala, coisa. É que a fala. gente tem muita curiosidade. É que você falou que você estudou todas as religiões, né? Não só ocidental como oriental, né? Dá um top 3 tirando a religião católica, top 3 religiões mais interessantes pra ti. Olha, deixa eu te falar uma... tudo que eu falo... antes de responder, mas eu vou falar uma coisa. Eu não quero que pareça preconceito e tal, nada disso. É preconceito e nem tipo assim... Mas eu vou dizer uma coisa. De tudo que eu já li, porque fora de coisa eu leio demais, aquela coisa... A compreensão, a ciência, a compreensão religiosa mais... Aí é tão perigoso falar isso, mais lógica, mais estruturada, vou dizer, eu vi na igreja, na igreja católica, por isso eu sou católico. Sim. Por isso eu sou católico. Essa coisa então não é... Isso Não é problema nenhum que você está falando, foi então, a coisa que mais bateu em você. Então, justamente. Então, por isso eu digo assim, como uma instituição de 2000 anos, que se refaz, que foi perseguida, ainda continua sendo a instituição mais perseguida, desde quando ela foi fundada, é uma instituição perseguida há tanto tempo, né? E ela tem essa predileção pela ciência, a predileção pela verdade. Tem muitos erros, né? Muitos erros, a igreja errou muito, mas ela também soube se reinventar a partir dos erros de tudo isso, né? Então, dito isso, existe uma coisa muito bonita, a religião, o judaísmo não tem como a gente não... O judaísmo que é o início, né? É o início. E não é só por ser, sabe, o judaísmo é lindo porque ele é uma maneira de você purificar a religião. Por quê? Você tem um povo que era um politeísta. Então o judaísmo, ele é uma evolução da religião. Uma evolução da religião. Por quê? Porque o judaísmo acaba com o sacrifício humano. Nós tivemos sacrifício humano na América Latina até 1500, 1400, até 1500. O judaísmo, lá atrás, há 5.000 anos atrás, ele já... Porque o sacrifício humano é uma coisa de culturas antigas, da antiguidade. Era muito normal ter sacrifícios humanos. Em religião. Em religião. O ato de sacrificar a Deus... Né? O ato de sacrificar a Deus, colocar um animal, até, né? Um ato... Então, o que acontece? O judaísmo, ele acaba com o sacrifício humano. Existe um episódio muito bonito em que Abraão leva Isaac para ser sacrificado. Ali era um episódio, mais ou menos, de sacrifício humano. E, de repente, Deus segura a mão de Abraão e fala, não, coloca um cordeiro ali, né, no lugar de... Então acabou o sacrifício humano, vocês vão sacrificar agora o cordeiro. Então, é uma evolução. Então a religião, que era uma religião politeísta, a partir de Abraão, da fé abraâmica, ela começa a se tornar a religião de um só Deus, né? Então existe uma evolução. E é uma organização muito bonita. O judaísmo, ele organizou a sociedade, a gente está falando, né? Organizou a sociedade, organizou um povo, organizou um pensamento e organizou a religião. Então o judaísmo, ele é uma religião muito bonita. E o budismo, embora seja uma religião sem Deus, é uma religião sem Deus, porque na verdade o budismo ele não está dizendo, ele leva todos nós a pensarmos que a gente que nós todos podemos entrar no estado chamado estado búdico, né? O nirvana, né? O nirvana. Sim. Então, na verdade, não há um Deus lá controlando tudo. Todos, assim, bem rasteiramente falando, sim. Todos nós podemos ser Deus, né? Todo mundo atinge esse nirvana. As pessoas atingem o nirvana. Mas o budismo é uma religião bonita porque é uma religião pacífica. Uma religião pacífica, muito pacífica. O fato de não impor, de repente, um Deus que faça com que as pessoas façam isso, façam aquilo, faz com que a pessoa ela busque, né, pacificamente um desenvolvimento na religião. Então, agora isso, você falou top 3, o top 3 já veio, não significa que as outras religiões não têm a sua importância. É importante falar, o islamismo é uma religião muito bonita, que é totalmente desvirtuada, é uma religião... O islamismo é a versão católica
olha que, de como os livros perderam o seu contexto. Olha aqui para você ver, o islamismo é a terceira religião, é o grande religião monoteísta, é o judaísmo, depois o cristianismo e depois o islamismo. É uma compilação praticamente do judaísmo e o cristianismo, e ela foi totalmente, ela é desvirtuada pelos terroristas, é desvirtuada pelas pessoas que não compreendem. É uma religião da paz, Islam, né, embora seja a questão da submissão, mas lembra Salam, que é paz, né? A paz mesmo, né? É só você pensar, sempre quando, acho que um católico poderia pensar sempre, quando um católico olha para um muçulmano e fala, esses caras são os radicais, pense que exatamente as pessoas estão pensando o mesmo de mesma você. Mesma coisa, porque você pode falar, mas os muçulmanos, eles destruíram, mas a igreja o que fez também naquele tempo, lá em Jerusalém? Em Jerusalém. Esse era um assunto que a gente não falou, hein? Putz, podia ter falado. Da Inquisição, né? Da Inquisição, porque existe uma grande confusão, essa questão da Inquisição, porque as pessoas... Esse é um assunto bom que a gente conversar uma outra hora. Vamos fazer outro dia? Sobre a Inquisição, para dirimir essas dúvidas, porque quando a gente fala de Inquisição, a gente sempre fala da Inquisição espanhola, que foi uma Inquisição sangrenta, que não tem nada a ver com a igreja. Corta a cabeça. E existe também muita mentira sobre a Inquisição. Inclusive, tem coisas que nunca foram provadas e que de repente as pessoas começam a repetir. Mas a gente podia falar um dia sobre isso. Outro dia a gente fala sobre isso, padre. Nós falamos quase 2 horas, tá doido? É isso. A gente gosta de falar. A gente gosta de falar. Pessoal, se inscreva no canal do padre, vale muito a pena, porque o padre Juarez, ele tem muitas questões aí que vocês gostaram do bate-papo com ele. Esse podcast está ficando muito legal, é o tipo de projeto que eu mais amo na vida. Então quem gosta disso daqui, gosta do meu trabalho, vai acabar gostando disso. Dá o seu canal, padre. O meu canal do YouTube é Padre Juarez. Padre Juarez com zero no final. Padre Juarez. Você clica lá, você aprende a ler a Bíblia de uma forma... eu tô fazendo um capítulo, vai levar 7 anos para ler a Bíblia inteira. Não, mas tudo bem. 7 anos. É o novo Cid Moreira. É o Cid Moreira. 20 anos, ele fala lento. Mas eu sempre faço, eu sempre trago a Bíblia, eu leio, né? E depois eu faço uma explicação dos capítulos. E ilustro bastante. Na internet dá pra gente ilustrar bastante. Eu coloco às vezes... Eu vou ver. Essa coisa eu vou explicando direitinho, é interessante, isso, gente. Tá bom? Padre vai rezar nisso agora. Valeu, Tchau, gente.